Esse é o nosso quarto encontro da semana especial dedicada à família, cujo tema geral é Invencíveis com Deus. E eu quero hoje seguir com a mesma ideia do programa anterior, dando alguns conselhos aos pais. Você que é pai, você que tem aí seus filhinhos, ou quem sabe você que ainda não é pai, não é mãe, mas tem vontade de um dia ter filhos também. Esse é um desejo tão natural, não é? E tão bonito, e é uma experiência tão enriquecedora. Então eu quero compartilhar nessa nossa semana especial da família mais algumas ideias, mais alguns conselhos para você que é pai, para você que é mãe. E como eu sei que a tarefa já é muito pesada, muito difícil, então eu quero começar antes mesmo da oração, lendo aqui um versinho, desejando bênçãos para você nessa tarefa árdua, mas muito especial. Está aqui, livro dos Salmos, no Salmo 115, versos 14 e 15, está escrito assim: O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus cada dia mais aumente bênçãos sobre você e sobre seus filhos, e que vocês sejam, como diz o texto aqui, benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, mais uma vez nos voltamos a Ti, Senhor, como uma flor se volta para o sol, na direção do sol, em busca de alimento, de nutrição, de forças, de vida. Nós Te pedimos, Pai, ouve nossa oração, atende-nos, Senhor, e guia os nossos passos, para que no Senhor nós tenhamos vida, força, sabedoria. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Vamos prosseguir juntos. Tem sido um prazer estar com você, viu? Não sei qual é a sua igreja, qual a sua religião, se você é adventista ou é católico, talvez batista, presbiteriano, metodista, ou quem sabe você seja de alguma das igrejas chamadas igrejas pentecostais, ou talvez você seja espírita, ou seja testemunha de Jeová, seja mórmon, enfim, seja qual for a sua denominação religiosa, tá bom? Católico, evangélico, pentecostal, espírita, enfim. E mesmo que você não tenha religião nenhuma, igreja nenhuma, mas você também, é claro, tem temor a Deus, é um prazer falar com você, é um privilégio, considero um privilégio poder compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Outro dia eu recebi uma mensagem aí pelo WhatsApp que achei interessante, onde o autor desse texto faz uma comparação assim, de duas reações de dois pais quando souberam da morte dos filhos. A gente vê assim um contraste muito grande na reação desses dois pais diante da morte dos filhos. E são dois pais que são mencionados aqui na Bíblia, Davi e Jó. Eu vou ler primeiramente sobre Davi. Está aqui no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 18, verso 33. Quando Davi, o grande rei Davi de Israel, soube da morte do seu filho Absalão. Olha só o que está escrito. Olha como foi a reação de Davi. Como eu disse, 2 Samuel 18, verso 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Você percebe aqui que o rei Davi estava realmente desesperado. Ele sai gritando e dizendo: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu morrera por ti, ou seja, eu preferiria ter morrido no seu lugar. Tal era a angústia, o desespero que naquele momento o rei Davi estava sentindo. Mas e Jó? Jó também foi pai. A Bíblia diz que ele teve 10 filhos. E sabe de uma coisa? É provável que você até saiba disso. Segundo a Bíblia, Jó perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Os 10 filhos estavam reunidos na casa de um irmão mais velho, fazendo ali uma festa, tendo um banquete. Quando diz a Bíblia, veio um vento impetuoso do deserto e destruiu toda aquela casa. E Jó recebeu a notícia de que todos os seus filhos estavam mortos
estavam debaixo dos escombros daquela casa. E olha a reação de Jó, está aqui. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 20, está escrito: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Incrível, não é? Você já pensou nisso? Os 10 filhos dele estavam mortos no acidente. E quando Jó recebe a notícia, a sua reação é essa aqui. A Bíblia diz que ele se joga no chão e rasga as suas roupas. Isso era uma demonstração assim de tristeza, de angústia, de dor no coração. E ele se joga no chão e agora veja, ele se joga no chão para adorar ao Senhor. E ele diz essas palavras tão bonitas: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual seria a razão de respostas tão diferentes para eventos tão semelhantes? Jó, ele era um pai zeloso. Ele fez o melhor pelos seus filhos enquanto estavam vivos. Se você observar aqui no texto bíblico, vai ver que Jó continuamente orava a Deus pelos seus filhos. Jó os aconselhava, Jó intercedia por eles. E aí, quando esses filhos morreram, Jó sabia que ele havia feito o seu melhor. É claro que ele sentiu tristeza, sentiu uma dor muito profunda pela perda dos filhos, mas o coração de Jó estava em paz. E quanto a Davi? Oh, que pena! Davi, sem dúvida, foi um ótimo rei, mas um pai omisso, ausente e negligente. Davi liderou uma nação, mas não conduziu bem a sua casa, o seu lar. É verdade que Davi derrubou gigantes, inimigos, não é? Mas ele não conseguiu derrubar as barreiras no seu relacionamento familiar dentro de casa. Davi foi o melhor rei da história, mas não o melhor pai da Bíblia. Ele quis morrer pelo filho, mas nunca viveu por ele. Eu poderia dizer para você que Davi ele amou fora do tempo, né? Chamou quando seu filho não mais poderia ouvi-lo. Por falar nisso, você já reparou como normalmente as pessoas são amorosas com os mortos? Eu creio que os mortos recebam mais flores do que os vivos. Isso para mim é uma indicação de que, não raras vezes, nosso remorso é maior do que a nossa gratidão. Isso é uma coisa para a gente pensar. Mas vamos lá, alguns conselhos para você que é pai, ou para você que vai ser pai um dia. Quero continuar com as ideias que nós compartilhamos nos últimos programas. Então, os conselhos de hoje seriam esses. Primeiro, procure passar mais tempo com seus filhos, não só em qualidade, mas também em quantidade. Estar com os filhos em casa, em passeios, estar com eles na igreja, acompanhá-los na escola, nos seus estudos ou mesmo nos estudos em casa, tentar fazer algum trabalho, desenvolver alguma atividade assim útil com os filhos, momentos de lazer. Sabe uma convicção que eu tenho? De que as melhores recordações que a gente tem da infância, elas estão relacionadas ao nosso convívio familiar. Pelo menos comigo é assim, não sei se com você. Quando eu paro e me lembro da minha infância, normalmente os bons momentos que eu me lembro da infância, eles foram vividos no convívio com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos. Outro conselho para você: não tenha predileção entre os seus filhos. É importante dar tempo e atenção iguais para todos. É natural em algum momento assim você se identificar mais com o filho, mas cuidado, para que essa identificação não se torne numa predileção. Então você acaba tendo um como predileto e outro que se sente aí preterido, rejeitado. Cuidado com isso, isso é muito perigoso. Outro aspecto importantíssimo: vamos ensinar princípios e valores para os nossos filhos. Hábitos e comportamentos que sejam corretos. É claro que a escola deve trabalhar isso, a igreja também, mas a primeira educação que os filhos recebem é no lar, é em casa. Hoje tem se tornado, você sabe, comum muitas vezes os pais transferirem a responsabilidade deles para a escola ou para a igreja. Escola tem estudantes
Igreja tem membros, mas é a família, são os pais que têm os seus filhos. Por isso, lembre-se disso, a primeira obrigação na educação dos filhos, especialmente nessa questão relativa a princípios, a valores, a comportamentos corretos, a primeira obrigação de compartilhar isso com os filhos é dos pais. E ainda mais, aproveite todas as oportunidades para que você compartilhe esses ensinos, esses valores. Honestidade, não é? A gente vive uma crise hoje tão grande de honestidade, as pessoas tão desonestas, não é? Oh, é tão vergonhoso. A gente liga a TV e vê aí tanta gente suja, não é? E alguns indivíduos já de cabelos grisalhos ou sem cabelos, em outras palavras, homens já velhos, mas agindo de forma indigna, desonesta, sem nenhuma integridade. Aproveite todas as oportunidades que tiver para ensinar os seus filhos a honestidade, a integridade, o respeito, a solidariedade nesse mundo egoísta que a gente vive. Nós precisamos ensinar nossos filhos que eles devem ser obedientes, que eles devem ser pacientes, que eles devem ser tolerantes. Há tanta coisa bonita para ensinar, né? Simplicidade, humildade. E olha aqui uma coisa, os hábitos que a gente estabelece nos primeiros anos da vida, eles definem se nós seremos vitoriosos ou vencidos na batalha da vida. Porque nos primeiros anos da nossa vida é que o nosso caráter é definido. Então você, especialmente você que tem filhos pequenos, já parou para pensar no tamanho da sua responsabilidade? Que Deus lhe dê sabedoria para que seus filhos recebam de você que é pai, de você que é mãe, as melhores instruções, os melhores ensinamentos, especialmente por toda a vida, mas especialmente enquanto eles são mais novos, porque o caráter deles está sendo definido. E como último conselho, mas principal de todos, para fechar com chave de ouro, esses 2 dias de conselhos aos pais, na educação dos filhos, o último é conduza seus filhos para Deus. Isso é o mais importante em nossa missão como pais. Sabe uma coisa muito triste, mas que é verdade? O seu filho ou os seus filhos, eles nasceram com a doença mortal, assim como as minhas filhas. De acordo com a Bíblia, todos nós, seres humanos, nós nascemos marcados pela doença moral do pecado. E o pecado leva à morte. Mas tem uma boa notícia. Claro, o Evangelho é um grande anúncio de vida, não é? A boa notícia é essa. Existe alguém que pode curar o seu filho, os nossos filhos. Mas para isso, você e eu que somos pais, nós devemos conduzir nossos filhos na direção do Senhor, aquele que pode curar. E para que Deus cure os nossos filhos, eles precisam nascer de novo. A grande missão da paternidade ou da maternidade é levar nossos filhos enfermos, condenados à morte por causa do pecado, a Cristo, para que através da obra do Espírito de Deus neles, eles possam nascer de novo e assim eles tenham o direito de vida eterna. Olha aqui, mais do que proteção, segurança, mais do que cuidar com a saúde dos nossos filhos, mais do que nos preocuparmos com os estudos deles, mais do que nos preocuparmos com dar a eles as coisas que eles precisam ter para que vivam de forma confortável, creia no que eu estou lhe dizendo, tudo isso é importante, porém mais importante do que tudo isso é que você e eu levemos nossos filhos para Deus. Porque quando eles vivem com Deus, eles não apenas passam a ter uma nova compreensão dessa existência, eles não somente se encontram com eles mesmos, com a vida, mas quando eles andam com Deus, eles passam a ter o direito e o privilégio da vida eterna. Cuidado, meu amigo, minha amiga, porque existem aí alguns educadores que têm sugerido que os filhos eles devem ser deixados para formarem suas próprias ideias e convicções religiosas. Alguns educadores que dizem assim, olha, é injusto você impor religião às crianças, quando não estão preparadas, eles dizem, para pensarem por si mesmas. Cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia, isso é muito enganoso. Sabe por quê? Porque é impossível alguém crescer sem algum tipo de convicção religiosa. Se você
não instruir os seus filhos na verdade de Deus e da sua palavra, alguém vai instruí-los no erro. Nesse aspecto religioso e espiritual, não existe neutralidade. Você compreendeu bem o que eu lhe disse? Guarde isso no seu coração. Não caia nessa onda do mundo, de que a gente deve deixar nossos filhos à vontade e que quando crescer eles vão definir o que eles vão querer ser. Você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, deve educar seus filhos cedo no caminho do Senhor. E eu vou ler um texto aqui que acho fantástico. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6. Olha só essa palavra de Deus para você. Deuteronômio 6, vou ler os versos de 6 a 9. Está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Será que o Senhor poderia ser mais claro do que foi aqui? Quando a palavra de Deus diz assim, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se você ler um pouquinho aqui os versos anteriores, você vai ver que o texto bíblico está se referindo à necessidade de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração e também de nós observarmos, guardarmos os seus mandamentos. Então o Senhor diz assim, olha, estas palavras, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os mandamentos do Senhor, essas palavras, elas devem estar no teu coração. Você que é pai, você que é mãe, a palavra de Deus deve estar na sua mente, no seu coração. E aí o Senhor diz assim, e você vai compartilhar agora o que está no seu coração, na sua mente, você vai compartilhar com os seus filhos, tu as inculcarás a teus filhos. Isso aqui denota um ensino claro, incisivo e constante. E olha mais, inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Em outras palavras, em todo o tempo, eduque seus filhos para Deus. E então te serão por frontal sobre os teus olhos e nas tuas mãos, tu as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O lar deve ser um lugar de instrução espiritual. Em síntese, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Eduque seus filhos para Deus. Essa é a sua grande missão. Essa é a nossa grande missão. E quando Jó perdeu os filhos e mesmo assim teve paz no coração, apesar de estar triste, Jó sabia, como eu disse no início, que ele havia cumprido da melhor forma a sua missão. Jó sabia que ele tinha feito a sua parte da melhor maneira possível. Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor lhe dê muita sabedoria para viver. A você, a mim, a nós todos. Nós que temos filhos ou quem planeja ter filhos. Porque a paternidade, a maternidade, como já disse, é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade. E como é lindo quando os pais conduzem seus filhos para Deus. Quando minhas filhas saíram de casa e foram estudar no internato adventista, de vez em quando eu mandava uma mensagem para elas e eu gostava sempre de, no final da mensagem, colocar esse verso aqui. Eu vou lê-lo para você. Está na terceira carta de João, aqui no finalzinho da Bíblia. Terceira carta de João, no verso 4. É uma carta bem pequenininha, apenas um capítulo. Terceira carta de João, capítulo 4, está escrito assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. João diz, eu não tenho alegria maior do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É claro que filhos aqui, sobre os quais João se referia, eram filhos espirituais. Pessoas que se converteram mediante a pregação e o testemunho dele. Mas isso se aplica também aos nossos próprios filhos que nós geramos. Nossos filhos precisam saber que nós não temos na vida maior alegria do que esta, de saber que eles andam na verdade. E a verdade para João, João não tinha dúvida quanto ao que era a verdade. A verdade para João era o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o próprio João viu e ouviu quando Jesus disse assim, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então João diz assim, eu não tenho uma alegria maior do que esta, a de ouvir, a de saber que os meus filhos andam na verdade, que aqueles que eu gerei no sentido espiritual estão andando e permanecendo no caminho do Senhor. E você e eu, como pais cristãos, também não temos alegria maior. E nossos filhos precisam saber disso. Nós não temos nessa vida alegria maior do que saber que eles estão andando na verdade, que eles amam a Cristo. Deus abençoe você. Que Deus lhe dê muita sabedoria para viver, para educar seus filhos, para que juntos nós conduzamos nossos filhos pelo caminho do Senhor, até o glorioso dia quando estaremos para sempre no reino eterno com as pessoas que nós amamos. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és nosso Pai e nós somos teus filhos. E nessa hora eu te peço, Senhor, abençoa todos os pais que comigo estão em oração, para que nós tenhamos sabedoria na educação dos nossos filhos. Estejam eles pequenininhos ainda, sejam eles adolescentes, jovens ou talvez já adultos, quem sabe até idosos, mas dá a nós, Senhor, pais, sabedoria, para que continuemos educando, influenciando e conduzindo nossos filhos para o Senhor. Oramos com gratidão, no santo nome de Jesus. Amém.